A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, que sempre arranjam um tempinho para estar juntamente conosco aqui, a fim de que possamos mais uma vez meditarmos na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu me referi ao tempo porque eu sei que os irmãos têm os seus afazeres, os seus compromissos, as suas obrigações que são tantas. E se nós não tomarmos cuidado, não sobra tempo para meditarmos na palavra de Deus, tempo para orar, tempo para falar com o Senhor e tempo para planejar também a nossa vida futura lá no céu. Sabia que você pode planejar a tua vida aqui? É só observar o que o Senhor Jesus nos fala em sua palavra. E nós precisamos ter tempo também para meditar na gloriosa palavra de Deus e tempo para pregarmos a gloriosa palavra de Deus. Isso significa que nós devemos pôr em prática o que Paulo fala em Efésios 5:16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero ler aqui com os irmãos. Eu não vou ler o versículo completo, presta bem atenção. Eu vou ler uma parte do versículo 1 e uma parte do versículo 2, de 2 Timóteo capítulo 4. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Mas, pastor, o que é que o senhor está lendo assim? Um pedaço de um versículo ali e o outro. Gente, existe uma particularidade a qual, num certo modo, podemos até chamar de fenômeno, em alguns versículos e até mesmo em algumas passagens bíblicas, que consiste em interromper o relato de um fato, ou um determinado comentário, ou uma ordem, um conselho, uma exortação que está sendo dada, no caso aqui de Paulo a Timóteo, e acrescentar algo mais para enfatizar aquilo que está sendo pedido ou aquilo que está sendo relatado, ou seja, para dar mais ênfase naquilo que está sendo comentado. É o que Paulo faz aqui. Presta atenção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e aqui ele já começa a falar do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele completa o que estava dizendo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, e o resto do versículo nós conhecemos. Então nós entendemos claramente que houve uma interrupção do que ele estava pretendendo diretamente dizer, acrescentou alguma coisa a mais e voltou ao assunto. Por isso que nós lemos desta forma: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, etc. Paulo usa este mesmo recurso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Presta atenção. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu que ele usou alguma coisa a mais em relação a Deus e ao Senhor Jesus Cristo para dar mais ênfase no que ele estava falando? Ele poderia dizer: mando-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que guardes este mandamento sem mácula, etc. É com base nisto que nós usamos uma frase de um versículo e uma frase de outro, porque nós entendemos que foi posto este algo mais para dar a ênfase. E a minha intenção é entrar diretamente no assunto. Isto aconteceu também no livro de Marcos, no capítulo 5, versículos 21, quando fala a respeito da ressurreição da filha de Jairo.
se os irmãos observarem bem, os irmãos vão notar o que eu estou dizendo. E muitas das vezes, esse tipo de situação ou de texto causa um pouco de confusão na mente de algumas pessoas. Eu não quero dizer que as pessoas não sejam capazes de ler, de entender e de interpretar. Por favor, prestem atenção. Eu estou dizendo que se a pessoa não estiver muito atenta, passa batido, passa despercebido o assunto principal do versículo ou da passagem em questão. Aqui, do versículo 21 ao 24, ele fala a respeito de Jairo. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí já muda de assunto. E uma certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, juntou os dois assuntos. Se vocês prestarem atenção no versículo 35 e 36, vocês vão ver que dá a continuidade. Falta a falar de Jairo. Vocês podem emendar esses dois versículos com aquela parte. E foi com ele. Porque diz assim: e estando ele, Jairo, ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, se você pretende comentar sobre Jairo e falar somente de Jairo, você vai ler do 21 ao 24 e já vai pular para o 36. Deu para entender? Se eu fosse pregar agora sobre Jairo, a cura da filha de Jairo, eu faria isto, em base à característica ou o fenômeno que nós dissemos antes. Voltando para o nosso texto base, nós encontramos duas palavras interessantes nesse texto. Primeiro é conjuro-te, que significa pedir encarecidamente, implorar, suplicar e rogar. E a segunda é fora de tempo, que significa, neste caso aqui, na aplicação pessoal, significa a qualquer momento. Então, este é o tema da nossa mensagem de hoje. Em tempo e fora de tempo. Ou seja, a qualquer momento. Isto responde à pergunta: quando? Tem um provérbio popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas eu vou mais além. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Ou seja, faça em tempo e fora de tempo. Tem um versículo interessante em Hebreus, capítulo 3, dois versículos. É o 12 e o 13. E no versículo 13 tem uma frasezinha ali no meio muito interessante. Vamos ler. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Presta atenção. Durante o tempo que se chama hoje. E está com H maiúsculo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A Bíblia é cheia de referências relativas ao tempo. E se nós prestarmos atenção, grande parte, eu não vou dizer a maioria, mas grande parte destes versículos usa o tempo não como amanhã, como depois, o mês que vem, quando a gente quiser, quando a gente achar que deve, não.
é sempre hoje ou agora. Como diz 2 Coríntios 6, versículo 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Quando é esse tempo? Quando é esse dia da salvação? Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, irmãos, nós devemos remir o tempo, como disse o apóstolo São Paulo, no versículo que já comentamos. Isso significa que nós devemos planejar toda a nossa vida e distribuir esses minutos, esses segundos, estas horas que temos de vida dentro de um cronograma. Nós não somente trabalhamos, nós não somente dormimos, nós não somente comemos, nós não somente vamos à igreja, mas também devemos ler a palavra de Deus, ter o nosso tempinho para orar. É muito difícil encontrar tempo para orar. Você já percebeu que você planeja tudo na vida, mas para oração a gente nunca tem tempo. Para evangelizar. Irmãos, evangelizar é uma coisa que deve ser feita em tempo e fora de tempo. Muitas das vezes, conversando com um colega de trabalho, com uma pessoa na rua, isso aconteceu comigo propriamente hoje. Estavam indo a um mercado e antes desse tem um outro, menor. E na minha frente caminhava um senhor aqui do prédio, já bem velhinho, que ultimamente eu tenho visto que ele está assim, parece que ele está chegando ao fim do tempo de vida dele, porque ele emagreceu muito, está muito fraco, andando com dificuldade. Aí eu olhando ele por trás pensei, mas como que esse homem envelheceu de repente assim? Meu Deus! Aí veio na minha mente, você já falou de Jesus para ele? Aí eu pensei, mas vou falar para ele de Jesus aqui na rua, vou pegar ele de supetão assim na rua? Aí veio na minha mente, ah, meu irmão, ele tinha que atravessar em frente o mercado, onde tem a travessia, já vai falar em italiano, desculpa. Mas ele foi atravessar antes, eu falei, opa, peraí, não vou deixar ele escapar, não. Fui atrás dele, no meio da rua, eu parei para, se viesse algum carro, se sinalizar para ele, e disse para ele, boa tarde. Ele, boa tarde, rindo, como é que o senhor está? Ele disse para mim assim, do mesmo modo de sempre. Aí eu peguei, entrei direto no assunto, falei com ele assim, posso dizer uma coisa para o senhor? Ele disse, à vontade. Eu falei, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. E o Senhor precisa entregar o teu coração para o Senhor Jesus. O Senhor precisa aceitar Ele no teu coração. Aí ele falou assim, aí eu perguntei, o senhor quer fazer isso agora? Ele falou, quero, por que não? Eu falei com ele assim, repete comigo, Senhor Jesus. Ele repetiu, em tuas mãos eu entrego a minha vida e te aceito no meu coração. Ele repetiu. Mas aí, sim, um pouco meio estranho orar por ele assim, sem mais nem menos na rua, o povo alemão aqui é um pouco estranho. Eu peguei e falei para ele assim, ó, Deus te abençoe. Saí e ele entrou logo no mercado. Eu fui orando como se estivesse botando a mão na cabeça dele e dizendo, Senhor, perdoa os pecados desse homem. Senhor, esse homem está no fim da vida. Senhor, o tempo dele nessa vida está se findando. Recebe ele, perdoa os seus pecados, dê-lhe a alegria. Se ele for deitar hoje, dormir, Senhor, mostra para ele em sonho a maravilhosa decisão que ele tomou. Mas no meu coração eu pensava, se esse homem morrer hoje, Senhor, recebe ele na tua glória. Pois ele aceitou de boa vontade, aproveitou o tempo que se chama hoje. Sem saber, aqui eu vi uma aplicação prática desta palavra de Paulo a Timóteo, em tempo e fora de tempo, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. E muitas das vezes a gente pensa no futuro e se esquece do presente. Deixamos o presente fora desse tempo, mas não o aproveitamos. Então devemos aproveitar o
tempo que nos resta. Em Hebreus diz, durante o tempo que se chama hoje, agora. E aqui, onde nós lemos, diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Deus está aceitando a tua oração agora. Deus está aceitando a tua devoção agora. Deus está aceitando o teu clamor agora. Deus deseja que você evangelize agora. Ah, mas eu estou no meu trabalho. Amém. Trabalhe, você é pago para trabalhar. Mas na hora da pausa, na hora do almoço, o que é que você faz? Sobre o que você conversa com eles? Quando vocês saem junto do trabalho, vão para o estacionamento, pegar o carro ou vão para o ponto de ônibus, olha quanta oportunidade se tem para se evangelizar, principalmente nesses dias maus. Estamos vivendo dias difíceis, muita gente está partindo, tanta gente idosa como jovem. E eu te pergunto, estamos pregando a palavra em tempo e fora de tempo? Ou estamos nos preocupando somente com a nossa salvação? Nós apresentaremos ao Senhor com as mãos vazias? Tempo para isso Ele nos está dando. Salomão fala em Provérbios, parece que é em Provérbios, que há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. E ele cita ali várias coisas. E eu acrescento, tempo para pregar a palavra de Deus, tempo para orar, tempo para amar seus filhos, sua esposa, seu lar, seu trabalho. Amém. Mas procure remir o tempo, porque os dias são maus. Fique, então, este conselho. Amém? Vamos ler de novo 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, desmarquei aqui, mas achamos rapidinho. Está aqui. Paulo diz assim, conjuro-te, ou seja, suplico, eu te peço encarecidamente, eu rogo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E nós já estamos vivendo este tempo. E nós precisamos resgatar almas para o Senhor Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Os irmãos conhecem este cântico. Que nós possamos, irmãos, remir o nosso tempo e fazer tudo aquilo que devemos fazer a tempo e também fora de tempo. Porque hoje é o tempo aceitável. Devemos fazer tudo no dia, durante o dia ou durante o tempo que se chama hoje. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que você possa guardar esta palavra e usar esta frase em tempo e fora de tempo para dirigir a tua vida, seja espiritual que material. Porque Jesus há de voltar numa hora, ou seja, num tempo, que nós não esperamos. Então devemos estar atentos a tempo e fora de tempo. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém?